Alô, é o Nando Moura? Nando, você viu o meu último vídeo que eu critiquei a esquerda? Ah não, o esquerda dele não é assim esquerda não, que esquerda fica parecendo o Salatiel Júnior assim, ó. Esquerda. Nando, Nando, você viu meu último vídeo criticando a esquerda? Nós temos que fortalecer o nosso time, Nando. Sabe por quê, Nando? Porque nós já perdemos o Lilo Vlog. O Lilo Vlog está elogiando a esquerda. E nós não podemos elogiar a esquerda, porque elogiando a esquerda, ela vai vencer o conservadorismo. Tiro no pé. No pé de Jesus. Eu sou Rafael Cruz. Pessoal, tudo bem? Fazendo esse vídeo, eu gostaria de esclarecer nele sobre o que eu tinha proposto no meu último vídeo, que era que vocês que curtem o canal e têm assim, tido alguma experiência boa aqui, alguma mudança de opinião boa, me enviassem um feedback, assim, gravassem um vídeo mesmo do celular ou da máquina, falando o que você teve de, assim, o que teve de bom que você viu nesse canal, para que eu pudesse fazer um vídeo, porque eu estou fazendo um vídeo de comemoração de 1 ano do canal, para poder fazer sim uma comemoração e com a opinião das pessoas. Eu vou deixar linkado nesse vídeo o vídeo que me deu essa ideia, que é do canal Palavras de um Feijão. Aí você pode entrar lá e ver mais ou menos como que ele fez. Voltando para o assunto mesmo do vídeo, eu vou falar sobre o vídeo do Mauro Filósofo falando lá de que violência se combate com violência. E eu tô suspeitando que eu acho que a maioria desses youtubers conservadores vão entrar na minha série Tiro no Pé. Porque praticamente todos falam algumas coisas assim, bem sinistras. Mas eu não posso falar de todos, porque o Nando Moura eu já falei várias vezes coisas dele aqui. Mas ClickTime eu não conheço muito, eu vejo muita gente xingando, mas eu não conheço para poder opinar. Brasileiro de Aço eu acho até bacana e gosto de ouvir as ideias. Eu acho que tem umas meio que exageradas, mas é a opinião minha. Não vejo nada contra, não acho que atrapalhe ninguém. Não incentiva ninguém a uma coisa tão louca assim. Só que, por exemplo, esse vídeo do Mauro foi muito sinistro. E vamos bem pro ponto mesmo, pro assunto, que é o vídeo dele. No vídeo dele, ele fala que a gente não deve... Ele está ironizando. Nessa ironia, ele fala que a gente não deve reagir ao assalto porque o bandido, ele é uma vítima da sociedade. Que muitas pessoas realmente falam, não, o bandido é a vítima da sociedade, então ele não está errado, ele só está fazendo o que o meio que influenciou para ele fazer. Só que as pessoas, principalmente a mídia, ela não está orientando muito você a não reagir a um bandido, a um assalto, porque ele é uma vítima da sociedade. Ela está orientando você a não reagir porque você pode morrer. Não está orientando porque, nossa, vamos passar a mão na cabeça do bandidinho porque ele é bom. Não, porque reagir a um assalto tem um risco muito grande de você ser morto. E é até interessante porque ele fala que a gente não deve ouvir a mídia, porque a mídia fica falando para você não reagir e tal. Só que na verdade são os policiais mesmos que orientam a você não reagir a assaltos. Não é, nossa, a mídia está querendo transformar as pessoas em babacas, em fraquinhos. Não, a polícia fala para você não reagir porque o percentual de pessoas que reagem e morrem é muito grande. Então, para evitar que pessoas morram, eles falam para você não reagir a um assalto. Não é porque está querendo te transformar em um babaca, em um bestão. Não é isso, não. Tem um ponto interessante que ele fala que os bandidos violam a lei porque a própria sociedade oprime eles e tal. E aí, no fundo, eu vejo uma coisa interessante disso aí. Olha só, ele está falando que os bandidos, ele está ironizando, os bandidos violam a lei, coitadinhos, porque eles são oprimidos pela sociedade. Só que aí eu acho um ponto interessante que sabe qual é? Se você pegar o que ele está fazendo é mais ou menos a mesma coisa, porque ele fala assim, nós que somos cidadãos de bem, nós não podemos aceitar isso e temos que reagir. E muitas vezes, se você for analisar, a reação, ela realmente é uma violação de lei. Porque, por exemplo, as pessoas que lincham uma pessoa só, no fundo elas estão violando lei sim, não pode fazer isso. Ele tá lá, ele tá defendendo os bandidos, leva o bandido pra sua casa, daqui a pouco vem o Cássio Kennedy aqui e fala assim, leva o bandido pra sua casa, pra morar na sua casa. Não é isso que eu tô falando, não é isso que eu tô falando não. Mais pra frente eu vou detalhar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu queria dizer? No fundo ele tá falando assim, gente, nós que somos de bem, as leis elas amarram os policiais não podem fazer nada por nós, então vamos nós mesmos fazer a justiça. Isso, mais ou menos isso que ele tá falando. E aí eu vejo, por que ele tá criticando então as pessoas que falam que o bandido é simplesmente um oprimido da sociedade e por isso ele viola a lei?
Sendo que ele está orientando pessoas a violarem a lei, porque as leis favorecem bandidos e não favorecem policiais, e que os policiais estão amarrados. É complicado isso. E assim, para poder emendar assim, nesse assunto de lei que eu acho estranho, é que ele fala que a lei favorece bandido porque a lei foi escrita por esquerdistas. Interessante, ele é conservador. Eu vejo uma galera de conservadores falando que a nossa lei foi influenciada grandemente pela doutrina cristã e tal, e por isso deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu sou cristão, tá? Talvez você veja eu falando isso aí e fique, o cara é ateuzão, tá criticando. Não, ateu não, eu sou um cara cristão. Os conservadores falam que a lei ela foi influenciada, sim, a Constituição foi influenciada pela doutrina e pelos valores cristãos. Mas aí depois vem um cara desse e fala que não, que a lei foi escrita por esquerdistas e por isso ela beneficia bandido. Eu tenho uma pergunta sincera, não é nossa zoeira, vamos rir, vamos brincar, não é pergunta séria. Qual parte da lei é influência cristã e qual parte da lei é influência dos esquerdistas? Se desse para separar, porque senão, assim, um fala que a lei é influenciada por cristão e não separa um ponto. O outro fala, não, a lei é escrita por esquerdistas e não separa o ponto. Eu me pergunto sinceramente, qual parte da lei foi criada por cristãos e qual parte foi influenciada por esquerdistas? Fica essa dúvida. Um outro ponto que ele fala que eu acho interessante, que eu concordo em partes, ele fala assim que os alunos, os malfeitores, os alunos mau caráter, entram na sala, faz bagunça e tal. E do jeito que ele dá a entender, do jeito que muita pessoa fala, parece que criminoso não tem direito. Aí de novo vai vir pessoa falar que eu estou defendendo criminoso. E mais ou menos seria um pouco isso. Porque olha só, qual é o problema do criminoso? É ele ter direito? Não, não é ele ter direito. O problema do criminoso é ele não cumprir deveres. Não cumprir deveres. Então, o criminoso tem o direito à defesa, o criminoso tem o direito a não ser torturado, o criminoso tem vários direitos. Só que ele tem deveres para cumprir com a sociedade. Se ele não cumpre esses deveres, ele tem que ter punições com punições justas. E tem que ter uma justiça para julgar ele. Então, ele tem que ser julgado sim, ele tem que ser condenado sim, mas com base na justiça. Não simplesmente porque eu acho que eu devo fazer a minha justiça e ir lá e matar ele. Então assim, o criminoso tem direito? Tem direito, tem dever, tem que ter punição. Eu não posso querer dizer que o criminoso virou simplesmente um ser que não tem nenhum direito e acabou. Não, tem direito de defesa sim, não pode ser torturado. Tem sim direitos, mas tem deveres e tem que ter punições sim. Eu não estou defendendo criminoso, mas eu estou dizendo que a gente não deve simplesmente achar que o criminoso deve ter qualquer tipo de punição. E qualquer coisa que eu quiser fazer com ele para obter dele uma informação ou qualquer coisa eu posso fazer. Não, porque senão eu também posso virar um criminoso. Um outro ponto que o Mário fala que eu acho assim até interessante analisar, ele fala que a esquerda usa de luta de classes, colocando alunos contra professores, funcionários contra patrões, para poder gerar uma bagunça e no meio dessa bagunça ela entrar e dominar. Não duvido disso, não discordo disso, mas uma coisa que eu acho interessante é ele falar isso, sendo que muitos conservadores da internet também usam uma divisão por ideologia, não só conservadores, pessoas de outras ideologias também, mas pela ideologia dela, ela acaba promovendo uma divisão de pessoas para crescer. É até interessante isso. Ele fala que a esquerda usa lá a luta de classe para poder crescer, mas no fundo você vê muitas pessoas usando divisão de ideologia para poder crescer também. Aí você fala assim, como? Tá dividindo, como que cresce? É simples. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente sabe que tem pessoas de esquerda, pessoas que nem todos de esquerda defendem PT, mas muitos defendem. E tem os de direitos mais conservadores e tal, não necessariamente todos vão ser conservadores, mas acho que a maioria é sim. Aí você pensa o seguinte, hoje quanto mais você fala que você é de direita, mais você está atraindo pessoas que são anti-PT. Então funciona para crescer sim. E praticamente quem era de esquerda estava totalmente calado. Só depois dessas gravações que vazaram aí que eles começaram a falar de novo. Mas tirando isso, estava todo mundo calado. Agora voltou a falar mais pessoas. Teve até uma pessoa que veio aqui no meu canal e me chamou de coxinha. Eu achei engraçado isso. Mas aí o resumo é mais ou menos isso. Critica a pessoa que faz a luta de classe, mas aí faz uma luta de ideologia. Eu não estou falando criticar ideologias, mas dividir pessoas e querer que umas pessoas briguem com as outras. O maior filósofo mesmo já falou que os socialistas deviam apanhar, que a gente devia sair na porrada com eles. Então assim, por que criticar uma luta e não criticar a outra?
Ele fala que a vida é difícil para todo mundo. Eu fico pensando assim, será que a vida do Thor Batista foi tão difícil quanto a minha? E será que a minha vida foi tão difícil quanto a vida de uma pessoa que nasce no Nordeste, no Norte de Minas, onde que a pessoa não tem condição nem de estudar direito, nem de comer, não tem condição de nada? Tem condição de... muita gente come rato. Eu acho que a vida é difícil sim, mas ela é difícil em graus diferentes para pessoas diferentes. Ele chega ao ponto de falar que só quem é mau caráter, é picareta, que não vai pra frente na vida, que não dá certo. Eu discordo totalmente disso. Como que você vai falar isso de muitas pessoas que não tiveram condição nenhuma de estudar, nenhuma de aprender, e vai falar com ela que ela não foi pra frente, que ela não deu certo na vida, porque ela não quis, porque ela é mau caráter? Tem diferença sim. Não dá pra você chegar e falar que o mundo é lindo, o mundo é perfeito, todo mundo tem as mesmas chances de boa. Vamos lá, cada um por si. Não dá pra você falar isso, porque não é assim. Aí, pra finalizar mesmo, eu acho interessante que ele fala assim: nossa, nós temos que dar agora o nosso grito de liberdade, nós temos que ir e gritar a nossa liberdade, pra pôr medo nos bandidos e não sei o que. Toma cuidado para você não dar um grito de tomar um tiro e morrer, porque talvez reagindo a um assalto você pode dar um grito e morrer aí. E ele chega assim a falar que a gente não deve abaixar a cabeça quando tiver uma violência, a gente deve levantar a cabeça para poder mostrar a nossa reação mesmo. Será que o bandido que receber essa resposta de violência com outra violência também não vai pensar da mesma forma? E também não vai querer responder à violência que nós estamos dando para ele como uma outra violência? E aí nós vamos receber essa outra violência e vamos querer responder como violência também? E ele só vai acabar quando um realmente matar o outro? Porque não é violência que combate violência, é justiça que combate violência. Enquanto a gente querer resolver tudo com as nossas próprias mãos, a gente vai só gerar mais e mais e mais violência e nunca vai chegar num ponto de justiça. A lei é falha? É, mas então a gente não tem que burlar a lei, a gente tem que tentar melhorar a lei. A lei não está sendo aplicada, então a gente tem que ir lá nos agentes que deveriam aplicar e cobrar deles, não violar a lei. Porque se virar um faroeste isso aqui, quem vai sobreviver? Ninguém. Sabe, o vídeo é simples, a mensagem é essa, é que violência não resolve nada. Punição sim, na punição tem violência? Tem sim, mas é uma punição justa, é uma violência justa, não é uma que eu simplesmente tomei a decisão de fazer. Beleza? Valeu, obrigado, um abraço. Não acredito, Sr. Rose, que você gostava do Mar Filósofo. Não acredito, Sr. Rose. Eu acho que o vlog saiu do nosso grupo. E o grupo ficou parecendo Latiel Júnior. Saiu do nosso grupo. Por quê? Ele não consegue entoar, Nando, aquele som que você faz. Ele não consegue, Nando. Ele não consegue entoar aquele som que você faz. E como ele não consegue entoar, ele não pode ficar no nosso grupo. Não consegue zoar os neoateus.